noite. Dando sequência à nossa disciplina do processo e trabalho de enfermagem, hoje iremos abordar o tema prática da assistência de enfermagem ao cliente de forma humanizada e com qualidade. Então, a enfermagem ela é uma profissão que ela se desenvolveu através dos séculos, dos anos. Ela tem se desenvolvido, tendo uma estreita relação com a história da civilização. Neste contexto, a enfermagem ela tem um papel preponderante por ser uma profissão que ela busca promover o bem-estar do ser humano, considerando sua liberdade, unicidade e dignidade, atuando na promoção da saúde, prevenção de enfermidades, no transcurso de doenças e agravos na incapacidade do processo de morrer. Então, a enfermagem ela tem um olhar holístico, ela abrange todo o ser humano, ela tenta olhar toda a área do ser humano, tudo do ser humano para tentar resolver e trabalhar na promoção e na prevenção, né? Com o avanço científico, tecnológico e a modernização de procedimentos vinculados a estabelecer controle, o enfermeiro ele passou a assumir cada vez mais os papéis administrativos, os encargos administrativos, mexer com papéis, afastando-se do cuidado com o paciente, com o cliente. Surgindo-se então a necessidade de resgatar os valores humanísticos da assistência de enfermagem. Para Zen e Brewster, 1986, ele alega que não se pode ficar atrás ou às margens desse processo. É dever de todos, do enfermeiro, do técnico de enfermagem, acompanhar o desenvolvimento das ciências humanas, científicas, culturais e tecnológicas dos tempos atuais, o que vem implicar só não a necessidade da aquisição de novos conhecimentos, mas também está atualizando esses conhecimentos. Então, não é importante só estar tendo conhecimento. A gente adquirir novos conhecimentos e atualizar conhecimentos é muito importante. O que é humanizar? Humanizar caracteriza-se em colocar a cabeça e o coração na tarefa a ser desenvolvida, entregar-se de maneira sincera e leal ao outro, e saber ouvir com ciência e paciência as palavras e os silêncios. O relacionamento e o contato direto fazem crescer, e é neste momento de troca que humanizo, porque assim posso me reconhecer e me identificar como gente, como ser humano. Isso quem fala é Oliveira 2001. Então ele alega que a gente não basta só falar, a gente tem que aprender a ouvir também, a acompanhar o silêncio do paciente, do cliente, a entender o silêncio dele, que nem muitas das vezes esse cliente, esse paciente, ele quer falar, ele quer escutar. Então a gente tem que entender e acompanhar esse silêncio também. A humanização deve fazer parte da filosofia da enfermagem. Então, o ambiente físico, os recursos tecnológicos não são mais significativos do que a ciência humana. Esta sim irá conduzir o pensamento e as ações da equipe de enfermagem, principalmente do enfermeiro, tornando-a capaz de criticar e construir uma realidade mais humana. Então não basta ter só um ambiente físico bom, cheio de recursos, materiais e tecnológicos, se a gente não tiver essência humana, se a gente não souber humanizar, tratar o outro como a si mesmo. Então é importante a gente estar pensando nisso. Não é apenas uma questão de mudança do espaço físico, mas principalmente uma mudança nas ações e comportamento dos profissionais frente ao paciente e seus familiares. Então a gente tem que ser humano, ter humanização, não só também com o paciente, mas também com seus familiares. Humanizar os cuidados envolve respeitar a individualidade do ser humano e construir um espaço contra as instituições de saúde, que legitime o humano das pessoas envolvidas. Assim, para cuidar de forma humanizada, o profissional da saúde, principalmente a enfermagem, ela deve prestar cuidados mais próximos ao paciente, deve ser capaz de entender a si mesmo e ao outro, ampliando seus conhecimentos de forma de ação e tornando consciência dos valores e princípios que norteiam essas ações. Neste contexto, respeitar o paciente é componente primordial no tocante a cuidados humanizados. Então, a gente sempre fala, ter empatia com o próximo, respeitar o próximo, respeitar as vontades e desejos do nosso paciente, do nosso cliente, ouvir o nosso cliente,
ser humano com ele. Os cuidados que envolvem o processo humanizar. Então vamos lá. Existem alguns cuidados que vai envolver esse processo do humanizar. Então a gente respeitar envolve ouvir o que o outro tem a dizer, buscando interpretar o que ouvimos, ter compaixão do próximo, ser tolerante, honesto, atencioso e entender a necessidade do autoconhecimento para poder respeitar a si próprio e então respeitar o outro. A partir da hora que eu aprendo a ter respeito por mim próprio, eu consigo respeitar o outro. Então a gente tem que aprender a interpretar o que ouvimos e ter compaixão do nosso próximo, né? Ainda falando dos cuidados que envolvem o processo humanizar, embora o conceito de respeito seja bastante amplo, podemos se pontuar que ao agir de forma a considerar a individualidade e a subjetividade do paciente, tratando-o com atenção, consideração e carinho, o enfermeiro ele está agindo de forma respeitosa e, portanto, oferecendo cuidados mais integrais e humanizados. Então, a gente tem que tratar o paciente ele com atenção, tendo consideração e carinho para ele. Isso já faz parte da humanização. Respeitar o outro na forma de ação inclui também considerar os princípios bioéticos da autonomia, justiça, beneficência e não maleficência. Esses princípios são subsidiários à dignidade humana, tornando-se um componente essencial da qualidade do cuidado. O enfermeiro ele deve refletir sobre esses princípios em sua prática profissional, pois a ética profissional envolve motivação, ações, ideais, valores, princípios e objetivos, além de ser um mecanismo que regula as relações sociais do homem e garante a coesão social, pois harmoniza o interesse tanto individual como coletivo. O respeito pela autonomia implica tratar as pessoas de forma a capacitá-las a agir autonomicamente, enquanto que o desrespeito envolve atitudes e ações que ignoram, insultam ou desagradam a autonomia dos outros e, portanto, negam a igualdade mínima entre as pessoas. Então, a gente vai falar dos princípios que envolvem esse processo de humanizar, né? Que o primeiro princípio é o princípio da bioética da autonomia. Esse princípio é um dos aspectos fundamentais para que possamos agir com respeito junto ao nosso cliente, nosso paciente. A autonomia ela pode ser entendida como a capacidade inerente ao ser de elaborar leis para si mesmo, de agir de acordo com a sua própria vontade, a partir de escolha, diante de objetivos por ele estabelecidos sem restrições internas ou externas. O segundo princípio é o princípio da justiça. Quando posto em prática, faz que o respeito também seja praticado. Então, a gente tem que praticar, a gente tem que fazer aquilo que a gente gostaria que fizesse com a gente. Agir com justiça pressupõe assistência equitativa a todos os pacientes, levando em consideração suas condições clínicas e sociais. Isso implica que, para ser justo, deve-se entender as necessidades de cada paciente e direcionar os cuidados em mente a essas necessidades. Assim, ser justo não é tratar igualmente todos os pacientes, já que cada um possui necessidades, condições clínicas e sociais diferentes. Então, ser justo não é tratar um igual ao outro, é cada um com a sua individualidade, cada um tem uma necessidade de tratamento diferente. Então, a gente tem que ter essa parte de visão, que cada um deve ser tratado de uma forma diferente do outro. Beneficência e não maleficência. Ele pode ser analisado juntamente, visto que a não maleficência não é apenas o abster-se de prejudicar, mas implica em fazer ativamente o bem. Então, a não maleficência é fazer o bem ao nosso próximo. Uma das definições para respeitar é a de não causar qualquer prejuízo. Assim, ao aplicar os princípios de beneficência e não maleficência, a enfermagem ela respeita o paciente. Nesse sentido, ele o trata com compaixão e bondade, de agir com altruísmo, que é bondade, né? Amor e humanidade. Falando de comunicação, no processo de comunicação, a
comunicação, ela é fundamental, porque ela é um processo de troca de mensagens, que tem como elementos principais o contexto, o emissor, o receptor e a própria mensagem. Então, esse processo ele é composto basicamente de formas verbais e não verbais, além da paralinguagem, que é a maneira como falamos. Então, às vezes, só da gente gesticular sem ter fala verbal, a gente às vezes já consegue identificar a dor de um paciente. Às vezes não precisa do paciente falar, mas é importante ter essa comunicação entre o profissional e o nosso cliente, nosso paciente. A comunicação adequada, objetiva. Então, o objetivo da comunicação adequada é diminuir possíveis conflitos gerados e sanar dúvidas, além de ser um instrumento básico da assistência da enfermagem, pois apenas através dessa comunicação é que podemos compreender o doente como um todo e identificar o significado que o problema tem para ele. Então, a enfermagem ela, conhece as técnicas de comunicação terapêuticas adequadas, tem mais recursos a favor, dando um enfoque mais humanístico à comunicação e às relações interpessoais que mantêm essa comunicação com o nosso paciente, com o nosso cliente. A paralinguagem, como já dito, a maneira como falamos, pode demonstrar sentimentos, características de personalidade, atitudes, forma de relacionamento e autoconceito. A enfermagem pode também, nesse prisma, aprender a reconhecer determinadas ações do paciente, desse doente, e compreendê-las de forma mais integral. Também é através da paraverbal que o paciente pode identificar no profissional sentimentos de diversos. Às vezes ele olha na cara do profissional, ele já conhece identificar raiva, o desprezo, dúvida e entre outros sentimentos. Então é importante a gente sempre manter uma harmonia facial. Às vezes só do paciente olhar na nossa face, ele já consegue identificar os sentimentos que esses profissionais estão transmitindo para ele. Em um contexto hospitalar, o significado da comunicação para o enfermeiro permeia alguns aspectos como expressão oral, coleta de dados do paciente, e alguns enfermeiros relatam que a comunicação alegra os pacientes, pois é uma maneira de distração, fazendo que os mesmos focalizem menos suas doenças. Assim, nos restam dúvidas de que a comunicação exerce um papel fundamental no cuidado humanizado e na demonstração de respeito por parte do enfermeiro. Então, nós profissionais da saúde é importante sempre estar comunicando. Às vezes, já acontece da gente pegar um paciente, eu já peguei várias vezes, colocar um paciente dentro da ambulância. Eu trabalhei numa empresa, na Codora, e eu trabalhava na parte do ambulatório, era enfermeira lá responsável, e às vezes eu entrava na ambulância com o paciente, e às vezes estava com amputação de dedo, muita dor, e eu começava a conversar com essa pessoa e ela até esquecia dessa dor. Por quê? Porque a gente demonstra uma atenção e um carinho por ela. A gente tem que fazer essa pessoa esquecer essa dor. Então, às vezes a gente começa a conversar e ele até esquece da dor. É importante a comunicação. E a comunicação de forma correta. É igual eu falei, a gente tem que demonstrar na face que a gente, assim, tá tratando esse paciente de forma humanizada. Não com cara ruim, fechado, às vezes levar o nosso problema de casa para um ambiente hospitalar. Então, isso é interessante a gente comunicar aí de forma correta. A humanização dos processos, nossas realizações vêm de coisas feitos complexos, pois depende dos desafios de conseguir desenvolver trabalhos que sirvam como palcos para que outros melhorem suas condições. A minha parte depende da sua parte para que a nossa parte seja crescente e contínua. Isso é uma fala do Sérgio Dal Sasso. Então, é muito importante, né? Que a minha parte vai depender de outras partes, né? Então, é importante ter uma interação entre o cliente e o paciente e essa parte de humanização. Humanizar é preciso. Obrigada e uma boa noite.